Eu gostaria de pedir aos irmãos que ficassem de pé para que a gente estivesse lendo, que está lá em Romanos 16. Confesso que eu tinha que falar sobre florescendo em missão, trazer uma palavra em cima daquele texto que foi dito no começo, mas o Senhor me trouxe essa palavra. E eu não consigo ainda entender e compreender o motivo dela, mas eu creio que alguém vai ser alcançada por ela. É por isso que Deus nos dá a palavra. E a palavra do Senhor, ela diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém os santos, e a ajudeis em tudo de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Podeis assentar, irmãos. Confesso que eu não conhecia Febe. Posso ter ouvido falar, mas em algum momento eu não me lembro de ter passado por mim essa passagem da Bíblia. E eu costumo, tudo que eu ouço, eu risco na minha Bíblia, para lembrar que eu ouvi sobre isso. Mas aí eu fui buscar, porque a Bíblia aqui, ela não me revela muito quem é Febe. Ela só é uma carta que Paulo manda para a igreja de Roma, dizendo para que recebam Febe, só isso. E aí eu fui buscar, e eu fiz um resumo aqui. Eu vou ler para as irmãs. Foi uma mulher gentia, cristã, da igreja primitiva de Cencreia, que era uma líder, serva, diaconisa, protetora de muitos, incluindo o apóstolo Paulo. Depois eu busquei, e ela era funcionária do governo grego. E o seu trabalho era proteger visitantes judeus cristãos. Paulo descreve ela como diaconisa da igreja de Cencreia. Ela era uma líder serva da congregação e auxiliou outros cristãos, cuidando dos necessitados e dos doentes. Paulo a chama de protetora de muitos. Isso indica que ela usava sua influência e recursos para ajudar e proteger. A história de Febe é o exemplo de liderança e serviço. Mas o papel principal que vim destacar nesta noite foi a de mensageira da carta aos Romanos. Muitos estudiosos acreditam que Febe foi a pessoa que levou a carta de Paulo à igreja de Roma. Essa era uma tarefa importante que a tornava a portadora não apenas do documento, mas da mensagem de Paulo. E ele faz uma recomendação aos romanos. Paulo pede aos cristãos de Roma que a receba como é digno dos santos e a ajudem em tudo o que precisar, mostrando assim a alta consideração que tinha por ela e pelo seu trabalho. Uma vez cuidadora, agora Paulo pede que ela seja cuidada, né? E o que eu fiquei mais impressionado em ver foi o cuidado de cada palavra que Paulo colocou nessa recomendação que ele fez. O que isso quer dizer nessa noite, como florescer em missão? Em 2 versículos, o apóstolo Paulo resume quem era e qual a importância que ela tinha. A palavra nos diz que Febe era de Cencreia, uma cidade portuária da Grécia antiga, localizado, uns dizem a 8 quilômetros, outros dizem a 14, desculpa os teólogos, de Corinto. Uma cidade idólatra, assim como a maioria das cidades portuárias do Império Romano na época. Isso quer dizer que aquela mulher foi alcançada. Alguém falou de Jesus para ela. E assim, ela se converteu e dedicou a sua vida a servir a homens de Deus. Acredito eu que ela não se importava como serviria. Se era cuidando dos doentes, ensinando, limpando, aconselhando. O importante era servir. Hoje, no aniversário de 29 anos da MCM Jovem, a pergunta é: você tem florido na sua missão? Florescer requer um trabalho grande. Já viu o esforço que uma planta faz para florescer? Esses dias, num dos nossos encontros da MCM Jovem, nossa irmã Adriana trouxe um relato muito lindo. Ela disse que ela ganhou um pedaço de flor de planta amassado. E ela levou para casa aquilo com muito carinho. E plantou. E aquilo floresceu, cresceu. Então, já viu a força que uma planta faz para colocar um fruto para fora, uma semente? Assim somos nós no serviço do Senhor.
Talvez a gente olhe tudo prontinho aqui e ache lindo, está tudo lindo. Mas só Deus sabe quantas vezes a gente subiu essa escada para pegar as coisas hoje, né, Sandra? Nós subimos e descemos várias vezes para preparar o melhor, para que quando vocês chegassem aqui estava o melhor. E assim é o servir. Talvez aquela mulher tivesse família, eu não consegui encontrar nada que dissesse. Talvez ela tivesse filhos, talvez ela fizesse igual Marta faz, que vai em casa, corre, dá um banho João correndo, e volta, e toma banho, e se arruma, e se ajeita para conseguir chegar na hora na igreja. Talvez não, talvez ela não tivesse ninguém, ela só fazia aquilo. Mas ela servia com amor. Talvez ela tinha um poder aquisitivo, porque nas buscas que eu fiz, ela tinha um poder aquisitivo bom, muito grande. E talvez ela pudesse ter alguém que cuidasse das coisas para ela em casa, mas e aquelas que não têm nada e que largam tudo, a louça na pia, deixam tudo e falam, não, eu vou para a casa do Senhor, eu vou servir. Porque o servir é algo que vai além de um microfone na mão, vai além do ministério de louvor, vai além da gente estar aqui na frente. O servir é no seu dia a dia. E o mais bonito que eu achei nessa história toda foi a carta que Paulo fez de recomendação daquela mulher. Além dela estar levando algo valiosíssimo, ser usada para levar algo valiosíssimo, e assim somos nós com a palavra do Senhor hoje, nós crentes hoje, temos um trabalho grandioso que é levar a palavra do Senhor. Mas o que me encantou foi a carta que Paulo preparou. E ele escreve assim, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo, que é serva, que é diaconisa, que é quem cuida, que é quem limpa, que é quem sara feridas, para que recebais no Senhor, como convém os santos, os escolhidos, aquele que o Senhor separou, aquele que faz a vontade de Deus, e ajudeis em tudo de vós vier a precisar. Alguém já precisou de uma carta de recomendação para um trabalho? A gente tem um medo danado do nosso patrão mandar algo que não vai agradar ao próximo patrão. Mas aqui Paulo não tinha dúvida de quem ele estava enviando. Ele tinha certeza. Porque acredito eu, e posso eu imaginar, que aquela mulher fazia tudo de acordo com o que ele vinha ensinando. E essa carta que é mandada, eu fico pensando assim, se alguém fosse escrever uma carta sobre nós hoje, o que os nossos irmãos iriam dizer? Será que você teria uma boa recomendação? Será que o seu serviço, o seu servir à casa do Senhor e servir ao Senhor tem sido algo que fosse recomendado? E eu fiquei a imaginar isso. Porque tem um versículo lá em 2 Coríntios 3 que diz assim, vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Precisamos ser um testemunho vivo de Deus. Não fomos escritos com tinta, mas com o Espírito. Eu fico imaginando que ser crente dentro da igreja é muito fácil. É muito fácil. Aqui a gente não fala palavrão. Aqui a gente não briga com a esposa, não briga com o marido, não briga com os filhos, não discute na fila do banco. Eu quero saber se a gente é crente lá fora, onde não tem holofote, onde não tem ninguém do nosso meio nos vendo. No momento em que a gente está em casa, o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente fala. Há pouco tempo eu vi um vídeo falando sobre as pessoas que vão ao mercado e largam o carrinho lá no estacionamento. E a pergunta era, quem é você quando ninguém te vê? Porque ninguém está vendo. Já reparou? Quando a gente vai deixar o carrinho, ninguém vê. E aí eu fiquei a imaginar assim, meu Deus, que vergonha. Eu passei 47 anos, lógico que não, que desde criança eu não faço isso, mas vamos botar aí que uns 20 anos da minha vida, eu passei largando o carrinho em qualquer lugar. E eu fiz uns 3 meses atrás compras, e nos 3 meses
Eu voltei com o meu carrinho lá no mesmo lugar e botei. Falei, Senhor, obrigada, porque eu tive tempo de ouvir essa palavra de alguém. Obrigada, Senhor, porque eu pude entender que eu tenho que ser crente, eu tenho que ser serva, também lá no mercado. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, mas tem horas que você está com uma cestinha de compra no mercado e aí chega um abençoado na sua frente e fala assim, posso passar só isso aqui? E você olha assim e fala assim, pô, eu também estou com pressa. Tem dias de eu deixar João em casa, ir rapidinho na rua, e eu deixo ele com o Senhor Jesus Cristo, tá, irmãos? E o cachorro lá, que está lá do lado. Mas eu deixo lá, mas eu fico preocupada. E aí eu falo assim, pô, eu também estou com pressa. Eu penso, também estou com pressa. A vontade é falar assim, não, meu filho, olha só, a fila é ali, tá? Mas eu comecei a me analisar e falei assim, Senhor, eu estou sendo crente nesse momento, quando ninguém está me vendo. Se talvez fossem escrever de mim hoje, o que diriam? O que falariam de mim? E muitas das vezes nós esquecemos. Eu me lembro que quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu fiz um voto com Deus. Eu falei a Ele que eu não ouviria mais música do mundo. Música secular. Não porque eu não gosto, irmãos, porque eu não sou hipócrita. Eu gosto. Mas aquilo me remetia ao meu passado. E o meu passado era um lugar que eu não queria estar mais. Eu queria ligar o rádio do meu carro, e eu tenho o hábito disso, de ligar bem alto. E quando saísse lá fora, as pessoas não falassem assim, pô, mas ela não é crente? O que ela está fazendo com esse? Eu, Marta, pensei assim. Isso me doía. Você acha que eu não me analiso todos os dias para que eu seja uma serva fiel, para que eu dê valor àquele que morreu na cruz por mim? Eu dou, irmão. Mas Febe recebe a missão de levar o nascimento da igreja. Um tipo de mulher que faz o reino acontecer enquanto ninguém percebe. Eu ouvi em alguns relatos de que Febe colocou dentro da túnica que ela usava e ela passou despercebida com aquilo ali. Ninguém imaginava que Febe carregava algo tão grandioso. A missão arriscada foi grande, mas Febe não recusou. E Paulo sabia quem estava enviando. Acredito que no caminho, enquanto carregava aquele rolo, ela pensou, Deus confia em mim. Deus acredita em mim. Irmãos, quando estamos no nosso quarto, no nosso momento de oração, o que temos entregado a Deus? O que temos colocado diante de Deus? Quais têm sido as nossas prioridades com Deus? Uma mulher, uma estrangeira, uma líder invisível aos olhos do império, mas indispensável para o reino. Sua maior missão não foi somente carregar uma carta, foi carregar fé, quando ninguém estava olhando. Dizer sim, quando teria sido mais fácil dizer não. Foi servir, mesmo quando não era celebrada. Febe, uma história de mulheres comuns que Deus usa para missões eternas. Mulher que talvez o mundo não veja, mas com certeza o céu vê. Em todo momento em que eu tive lendo sobre essa mulher, eu identifiquei várias mulheres. Identifiquei a minha mãe, uma serva fiel, que sofreu grandes coisas, mas que se manteve ali firme. Eu lembrei da minha avó, das minhas tias que estiveram ali, passaram por dificuldades grandiosas, mas se manteram servas, a serviço do rei. Ela é aquela mulher que talvez o mundo não veja, mas eu tenho certeza que o céu escuta ela, assim como tem escutado a nós, assim como cada um de nós tem colocado diante do Senhor. Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser melhor. A minha oração, irmãos, tem sido essa: Senhor, eu quero ser melhor. Talvez eu não consiga ser uma Febe, mas talvez eu consiga ser uma Marta melhor. E assim é o que nós estamos clamando. Monte Alto precisa ouvir mais de Jesus. E nós estamos todos aqui fazendo um culto dentro da igreja. Sim, as portas estão abertas, sim. Mas o nosso ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. Muitas das vezes, não damos o nosso testemunho de servo na nossa casa.
Tem uma historinha de um filho que fala: papai, queria morar na igreja. Mas por que, meu filho? Você quer morar na igreja? É porque na igreja você não briga com mamãe, não bate na gente. Então, irmãos, que nós possamos ser carta de Cristo. Que nós possamos passar pela rua e alguém dizer para a gente assim: ali vai uma serva do Senhor fiel. Ali vai uma mulher de Deus. Que em um momento de desespero na sua casa, alguém ligue para você: irmão, sua irmã pode vir aqui orar. Na minha casa era assim. A minha mãe, às vezes, meio-dia, irmão, era ponta aqui de testemunha. Era meio-dia e ligavam ou iam lá, porque eu nem lembro se isso tinha telefone fixo nessa época. Mas iam lá: irmã, tem uma pessoa possessa lá na casa da irmã fulano, vão lá ajudar. É termos uma vida íntegra na presença do Senhor. Aqui nós estamos falando de uma diaconisa que maneja bem a palavra, que não tem do que se envergonhar. Nós precisamos olhar para dentro de nós e procurar aonde devemos melhorar, para que o Senhor possa cada vez mais nos dar forças para prosseguir. Não chegamos a lugar nenhum que não seja na presença do Senhor. Não chegamos a lugar nenhum se não colocarmos os nossos joelhos no chão, abrir mão da nossa carne, dos nossos prazeres, dos nossos desejos, para fazer a vontade do Pai. Quando eu voltei para Jesus, eu falei: Senhor, eu quero abrir mão de todo o meu eu, de toda a minha altivez, porque eu não levava desaforo para casa. Se alguém falasse A, eu falava A, B, C, D, E, F, G. Não aceitava. Mas hoje, eu volto para casa, eu coloco o meu joelho no chão e eu oro. E eu busco, Senhor, que seja o Senhor a lutar as minhas batalhas, aquelas que eu não estou conseguindo. Irmãos, se conseguirmos ser servas fiéis, como o Senhor deseja, e pelo menos alcançar um da nossa casa, o céu vai estar em festa, irmãos. Talvez o mundo não te veja, mas com certeza o céu te vê. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que o Senhor me deu. E agradeço por essa igreja ter me ouvido. Amém, irmãos.